Sejam bem-vindas a mais um episódio nesta Hot Mama Season. Hoje temos aqui o meu amorzão, o João, Olá. e hoje vimos falar sobre como enriquecer juntos, como planear enriquecer juntos e como é que isso, de alguma forma, trouxe para nós uma relação mais harmoniosa, mais rica, mais prazerosa. E eu amava trazê-lo também porque isto não foi só uma jornada minha, começou por mim, mas acabou por se estender em toda a relação, em toda a família. Então. Eu quero mesmo trazer-vos isto e queria trazer algo muito prático, e é isso que eu peço ao João também, é trazer onde é que nós estávamos, onde é que depois viemos ter e quais são assim os passos principais ou os pontos mais importantes para estas hot mamas que desejam, meu Deus, viver esta hot mama era e desejam viver esta riqueza em conjunto, porque uma coisa é enriquecermos sozinhas, não é? Nós próprias enriquecermos, e isso é incrível, mas para mim é algum sonho meu, era fazê-lo em conjunto e que o João também sentisse essa vontade de enriquecer. Nós desejamos sempre ir a dois, não é? Não a um. Para quem tem este desejo como eu, pronto. Há quem não tem e está tudo bem e tipo, podem enriquecer sozinhas, à vontade, estamos para tudo. E óbvio que de alguma forma o antes também foi um dos passos importantes para mim, foi eu começar a perceber que eu podia fazer sozinha primeiro. Eu podia sentir-me mais rica e com mais prazer, sozinha primeiro e depois trazer isso para a relação. Ou seja, aqui o que eu sinto que foi quase o primeiro passo foi muito eu me separar como indivíduo e trazer esta individualidade de prazer e riqueza para mim primeiro. Ou seja, agora toquei nisto, deve ter feito barulho. Mas é muito eu dedicar-me ao meu próprio prazer, eu dedicar-me à minha própria, a sentir-me mais rica, mais abundante. E é abundante não só quando vamos de férias, mas é abundante na nossa rotina, em fazer as coisas mais básicas, como cozinhar, tratar dos filhos, tratar de nós, e que isso se torne um momento de conexão connosco, com a família, com o prazer, com a abundância, porque a nossa abundância como hot mamas começa mesmo nessas pequenas coisas. Isso já é a abundância. E quando nós reconhecemos isso, nós já vivemos no lugar de riqueza e de prazer. Tudo o que venha a seguir vai acrescentar. E esse acrescentar depois estende para a relação, não vai ser só na nossa esfera, depois estende para as outras esferas. E o que é que acontece? É que quanto mais eu me dedico ao meu prazer, mais eu me sinto hum, com vontade de sentir mais prazer e de partilhar prazer com o outro. E com o João foi muito assim. E depois tornou-se tudo muito mais. Mas sobre enriquecer e sobre planear, enriquecer, eu para mim sinto, diz-me tu depois, sinto que começou muito com a minha vontade, o meu desejo, aceitar e assumir o meu desejo de querer ser rica e milionária, até começou a palavra como milionária. E, e depois disso começar a trazer o prazer. Como é que o prazer torna isto? Porque eu não quero ser a rica que muitas de nós temos a crença da rica infeliz. Não, eu quero ser a rica feliz, eu quero ser a rica sentir-se abundante, eu quero ser a rica sentir-se leve, eu quero ser a rica a sentir-se livre. Ou seja, rica, de alguma forma, conecta muito com o livre. Eu quero me sentir livre. O que é que para ti é rica? Perceberes o que é que para ti é sentir-te mais rica, sentir-te mais em prazer, mais em abundância. E depois, em conjunto, perceberem, porque, por exemplo, um dos desafios que nós tínhamos
era não haver a visão do futuro da parte do João, não é? Fala um bocadinho, diz olá. Olá, não, sim, é. Olá a todas. Isto, vamos lá ver. Uma coisa é, de repente, a tua companheira, o teu amor da tua vida, chega-se e deseja ser milionária. Eh, Sinto que existe essa possibilidade neste plano físico, neste momento, não nas próximas reencarnações, no aqui e no agora. Um dos meus maiores desafios foi perceber ou procurar hum, perceber a visão, porque vamos lá ver, eu continuo a não a ver, mas eu sentir e confiar que sim é possível e fazer parte de estar no mesmo barco. Isto depois acaba por ser uma escolha que tu decides, não é? Enquanto parceiro, que é vamos ou não estar no mesmo barco, porque a vida é mesmo assim, a vida só há uma, escolher, compromisso de vamos lá, vamos com tudo, jogar todas as cartadas na mesa e E o que é isso de ir com tudo? O que é exatamente? Eu gostava que fosse mesmo prático e específico. ok, O que é que foi feito, na tua opinião, ou melhor, da tua parte, o que é que sentes que foi feito exatamente para passares dessa não visão para começares a ver resultados e concretizares e realmente fazeres por isso? ok. Eu vejo como se fosse uma mudança ou mesmo um clique a nível mental ou mesmo num modo de ser. A Oh, 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 determinação, quase. foi quase como em primeiro lugar, foi uma escolha, não é? Escolheres e, tal como tu disseste, foi uma determinação e o foco, muito importante, porque entretanto vai depois consoante o percurso, não é? Vai aparecendo desafios, vai acontecendo desafios, de modo a, do tipo, estás mesmo no mesmo barco, estás mesmo na. Será que esse foco é mesmo esse que tu queres? Vai-te colocar à prova várias nuances depois assim que tu escolhes aquilo que tu pretendes. Neste caso é seguirmos no mesmo caminho, ou seja, eu seguir no mesmo caminho que a Catarina, que é irmos os dois, sermos milionários em prazer, em riqueza, em felicidade, abundância, prosperidade e não muito na gíria popular, como eu já apanhei muito, que é antes pobre e honesto do que rico e falso. Existe muito também essa, essa denominação sobre riqueza. Ou então mesmo como tu próprio referiste, que é prefiro ser pobre e feliz do que rica e infeliz. Portanto, nós decidimos escolher se- as- Se é para ser exatamente, rico e com prazer. exatamente. Se é para ser rica, será efetivamente com Ou prazer. seja, dentro dessas crenças todas, mandá-las ao lixo e criar uma nova. Sim, pronto, voltando atrás, a chave para mim foi assumir mesmo que eu escolho ir junto com ela. Eu escolho. ah, Porque eu nunca inde- fiz exigências. Exatamente, isto, vamos lá ver, para perceberem que isto foi tudo muito natural. De ela partilhar as ideias, partilhar, hum, Queria mais. ou seja, Que via procura. mais para nós, claro. Exatamente, ou seja, ela compartilhou a visão e aquilo em que ela acredita, e eu, o principal aqui, o mais importante foi escolher e decidir que sim, quero ir junto. E automaticamente assumires aí, a partir desse foco e determinação, vem o compromisso. Ou seja, o compromisso de ir em frente, virá, obviamente, desafios. Nós temos aqui, desde que nós decidimos, ou desde que nós O estamos primeiro neste, grande neste caminho, desafio
no primeiro grande desafio neste caminho foi mesmo, por exemplo, o João nunca estava presente a fazermos, a dedicar-nos aos números, não é? Às nossas Sim, por exemplo. finanças. Ele não estava presente, ele não era entendido, ele não queria ser entendido. E de alguma forma pronto, e eu também tínhamos pouca educação na parte da literacia financeira. E o que aconteceu foi, o primeiro grande desafio foi conseguirmos fazer uma reunião de contas, que nós chamamos uma reunião de contas, Quinzenal. quinzenal, de forma obrigatória, porque havia sempre outras coisas para fazer, havia sempre mil e uma coisas melhores para fazer do que isso. Mil e umas desculpas, por assim Exato. dizer. E então sentarmos à mesa quinzenalmente para olharmos para os números, os dois, do início ao fim, ouvir do início ao fim, e eu vou dizer, no início demorava um dia inteiro e às vezes um dia e meio para fazermos as coisas de A a B, Não fluía. porque era de tal forma, Resistência. havia tanta resistência, era zero natural mesmo só o estarmos a olhar para os números e estarmos a pôr os números que nós. Porque no início foi muito tirar os gastos, tirar o que nós ganhámos e colocar numa folha de Excel. E no início ainda nem falávamos muito sobre o planeamento, sobre planear e enriquecer juntos, sobre como é que nós planeamos aquilo que os nossos objetivos, como melhoramentos na casa, como melhoramentos na nossa qualidade de vida. E então, essas coisas, para chegar até onde nós chegamos agora, nós tivemos que romper esta barreira de resistência de fazermos em conjunto, do início ao fim, uma reunião de contas. Coisa mais simples que hoje em dia, se calhar demora uma hora. Se tivermos que planear alguma coisa assim maior, se calhar demora 2 horas. E se calhar agora até há meses que nós só fazemos uma vez. Mas é porque flui muito melhor agora. Não foi algo que nós decidimos fazer juntos, foi super fácil, foi super fluido e agora já estamos a receber muito mais dinheiro por mês. E agora chegamos a um lugar em que o nosso desafio agora maior é sim, nós já conseguimos receber uma extraordinária quantidade de dinheiro por mês, isso é incrível, mas agora o passo seguinte é, ok, nós até podemos momentaneamente receber um bocadinho menos, mas receber tudo sem esforço, receber tudo em prazer, receber tudo sem ter de tirar horas de sono. Porque a minha intenção, a nossa intenção de enriquecer nunca foi, e nós dissemos logo no início, nunca foi de enriquecer em esforço, enriquecer a esfalfar. Ok, que há uma parte que não vai ser natural, mas isso Uma fase há inicial. uma fase inicial que não vai ser natural e vai trazer desconforto. Aliás, nós até chegávamos na altura que era a reunião de contas, nós começávamos a ter imensa tensão e E gerava, conflito. e gerava mesmo conflito no início. Agora, é assim, o João tem a iniciativa às vezes de vir fazer as contas. Eu, às vezes, estou mais presente, outras vezes estou mais com a Yara, e o que acontece é que ele às vezes já só me comunica: olha, estive a ver e nós temos isto, ou nós temos aquilo, olha, vê isto aqui que eu preciso aqui da tua ajuda, ou vamos ver Ou aqui. seja, desculpa Diz, interromper-te, já diz. estruturo, já há uma fase mais fluida em que organizo, estruturo e faço uma espécie de apresentação, mas atenção, isto foi tudo fluido, não foi nada decidido, ou seja, isto há sempre uma mutação gradual consoante o alinhamento que nós temos, ao ponto de eu já proativamente sinto a necessidade de, ok, juntar, reunir, perceber, planear e às vezes quando não está a fluir, aí chamo a Catarina ou vice-versa, para nos entrosarmos com as com as nossas experiências, o que é que nós idealizamos, e sim, inicialmente, para além da determinação no foco, não é estar parado,
não é ficar parado enquanto parceiro, é procurares, lá está a literacia, procurares aquilo que te faça mais sentido ou que te atraia. Sim, inicialmente foi muito. Necessitei De aprender? de aprender, ok? Partir pedra mesmo? Ou seja, para tu sentires algo em prazer mais alinhado e mais fluido, existe aquela sempre fase inicial em que tu sais da tua rotina e sais Da zona de conforto. da tua zona de conforto, exatamente. E acreditem, há pessoas que provavelmente vão se relacionar comigo que não querem saber de números e os números assustam e isso tudo, estás de repente a agarrar as tuas contas, as tuas finanças e fazer contas e começar-te a procurar adaptar-te numa outra forma. Inicialmente acabava cheio de dores de cabeça ou não conseguia, chegava a meio, não queria saber mais porque passava-me da cabeça porque já não conseguia mais, já não aguentava mais. E isso sim vai acontecer. Portanto, existe a fase inicial, mas atenção, com o foco, se estiveres efetivamente determinado e focado em seguir Um caminho em conjunto. exatamente, vamos lá. Sem medos. Uma relação longa e prazerosa não se constrói em área nenhuma com sem sair da zona de conforto, não é? Com dedicação, tem de haver dedicação, tem de haver determinação e tem de haver também o compromisso, não é? Depois é assim, ponto inicial. Olha, não sei se a tua barba está a fazer ruído aí, por isso Tudo bem. queres que eu baixe um Não, tá bocadinho? bom, Dulce. Eu só não sei se está a fazer. Eu acho que não. Sim, o importante realçar também de o planear fazer contas, um dos pontos que nós sentimos, que eu senti também pessoalmente, que para mim inicialmente era, ok, formas de enriquecer seria cortar em inúmeros gastos. Nesta fase inicial era isso, cortar na qualidade de comida, ou nas saídas, ou comprar uma roupa de marca e não comprar, etc. Um dos pontos que também me virou, e nestes últimos anos que nós temos estado neste caminho, é inicialmente, atenção, inicialmente fez-me confusão, mas hoje em dia posso-vos dar o meu caso, que eu consegui em 6 meses passar de literalmente a não dormir e não estar a conviver com a minha família porque tinha mais do que um trabalho para trazer esse capital, mas assim que engrena algo e naquilo que tu co-crias e naquilo que tu vais à procura, sim, eu saí de efetividade, sim, eu tive 2 trabalhos ao mesmo tempo, sim, mal dormia durante o verão porque trabalhava na parte da música. E tinha um trabalho full-time ao mesmo tempo. Agora, eu neste momento, felizmente, tenho um trabalho full-time em que estou quase a alcançar o mesmo em que eu estava literalmente a ter um full-time junto com a música. Portanto, isso. E o que é que mudou para isso acontecer? O que é que tu sentes que mudou para tu estares quase a receber o mesmo que estavas a receber por dois trabalhos? Precisei de primeiro também perceber de chega de me estar a sacrificar. Ou seja, eu percebi que foram sensivelmente 2 anos, se não me engano, não foi um ano, foi um ano assim mais intensivo, em que me apercebi que estava, sim, era aquela parte de patriarca, né, do pai, do sacrifício, de providenciar para a família, eh, que isso exigia sacrifício. Que eu venho, lá está, dessa parte da família que existe sacrifício para obter dinheiro. A pouco e pouco vou transmutando essa minha ideologia de não, eu sou capaz de receber o mesmo valor a trabalhar menos, ou seja, de menos valor a nível de tempo, porque o tempo é muito precioso, e ao fim e ao cabo estar também a desfrutar junto com a minha família e também para mim, para comigo, atenção, que isso também é muito importante,
em vez de estar só a dar, só a dar, só a dar e não E mais do que a dar é tirar, não é? Porque tu, quando não dormes, estás-te a tirar também. exatamente. Portanto, isto são escolhas. Assim eu escolhi e assim que comecei a entender esta esta dinâmica de não, eu sei que sou capaz de receber o mesmo valor e não ter que ter dois trabalhos, de ter três trabalhos, ou de ter que trabalhar E mais. isso começou também, desculpa estar-te a Isto, não, interromper, não, diz e isto. isto começou primeiro com uma conversa minha em que eu disse: João, tu precisas descansar, tu tens que pôr na cabeça, tu tens que manifestar, tens que começar a manifestar um trabalho que tu não tenhas que ter um segundo trabalho e que estejas a receber o mesmo. E a reação foi completa rejeição, porque para ele ainda não era possível, não era possível em mundo algum, nesta vida, ele ter um trabalho que recebesse quase o que está a receber em dois. E o que é que tu sentes que fizeste para mudar essa mentalidade? Em primeiro lugar, foi aceitar. Aceitar do tipo, ok, sim, faz-me todo esse sentido, eu preciso sim de descansar, eu preciso. Foi a aceitação e começar à procura. Porque uma das coisas que eu senti no trabalho, aliás, mesmo depois quando fizeram a proposta de renovação contratual, eu coloquei, é que tu começas a colocar em mente de, não, eu sei que o meu valor, eu sei que eu quero X valor, vamos supor que tu queres 1000 de base, não é? Mas depois começas a perceber, não, eu quero 2000 de base. Porque não? Porque depois começas a perceber, não, na tua área é impossível, na tua área, não sei o quê. Ok, tudo bem, vamos mudar a área, vamos obter conhecimento, vamos perceber porque existem inúmeras oportunidades. Posso-vos dizer, quando apareceu a primeira oportunidade, a primeira oportunidade eu procurei cerca de 40 ou 50 ou cada vez mais de oportunidades e não me candidatei logo na primeira que a pessoa fica na sensação de estar a perder oportunidades e fica no tipo, epá, se calhar esta é a melhor, esta é a melhor. Não, é de colocares numa posição de não, é isto que eu quero, é isto, que eu sei o meu valor, eu sei as minhas capacidades, querem-me contratar, contrate-se assim, não haverá outros sítios que querem contratar. E assim foi. De início, obviamente que eu por dentro estava completamente cheio de medo. Eu estava cheio de medo, sem perceber que rumo iria ter e depois falhar e depois não conseguir providenciar a minha família. Isso existe em paralelo quando tu decides viver em prazer e não em sacrifício. Ou seja, existe este trabalho de paralelismo, que sim, os medos estão lá, mas de tu continuares a aceitar e a acreditar que tu és capaz de conseguir aquilo que tu queres. Ok? Portanto, posto isto, um grande aprendizado para mim foi mesmo esse. Para além de decidir, pois é ir à procura da literacia, ir à procura de novas oportunidades, ok? Muitas vezes perguntam porque é que tu saíste da efetividade se tu estavas bem. Não, não estava bem. Entendem? E felizmente este ano, nesta nova oportunidade que decidiram, confiaram em mim e perceberam que o meu perfil era o ideal para certa posição, automaticamente, passado 4 meses, já vou entrar para efetivo com um novo bónus, com um novo encargo salarial. E tu ficas, mas vais descontar mais, mas não. Não. E isso exige, vais ganhar mais, tenho maiores responsabilidades, mas estou preparado, se é esse o caminho para chegar onde eu quero chegar com a mulher da minha vida, eu vou em frente, é para ir em frente. No matter what, portanto, não importa O quê? como. Não importa os obstáculos que eu tenha de passar, porque sim, isto é um obstáculo. A viver, a procurar viver em prazer e não em sacrifício, isso é um obstáculo. E isso não quer dizer que não exista um momento em que se calhar nós dizemos, ok, se calhar está na hora de nós esforçarmos um bocadinho e sairmos aqui deste lugar de prazer.
o que nós queremos aqui dizer é que não há só uma opção, nem só um caminho. Vão haver momentos no caminho em que vais ter que, se calhar, dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Vais ter que se calhar, abdicar de uma coisa para depois teres duas. E aqui, quando nós falamos em enriquecer, não é só em aumentar o rendimento, mas que eu digo que essa é a forma que eu sinto que cada vez mais é a forma mais inteligente de enriquecer e aumentar o rendimento, mas que nós também fizemos movimentos na parte da forma como dedicamos o nosso dinheiro, e isso não quer dizer que a gente não tenha gastos impulsivos ou que não tenha. Errado em certos negócios, falhado Exatamente. em Há alguns coisas que são, investimentos. são coisas que acontecem normalmente, são aprendizagens que nós vamos ter ao longo do tempo. O importante mesmo é que o foco não saia do sítio. E mesmo com os erros, com as falhas, normalizar isso, porque isso é normal. Lá está, quando nós entramos naquele lugar de apontar dedos de tu é que quiseste fazer isto, tu é que quiseste investir nisto e agora deu errado. Quando entramos neste lugar em que a comunicação é completamente, não vou dizer tóxica, mas que não é nada prazerosa e nada que não incentiva, esta parte depois de tornar a relação mais fogosa com enriquecer juntos só acontece se também houver união e cumplicidade em todas as decisões. Todas. Todas as decisões, mesmo que se calhar ele tenha decidido ou tenha tomado a iniciativa de propor uma coisa que foi um investimento que não deu certo, eu não vou apontar dedos. Eu vou dizer, ok, olha, estamos nisto juntos, aconteceu, isto foi, não deu certo, tipo, aprendemos, boa, agora seguir em frente. É perceber o que é que então o universo, Deus, queria nos comunicar através disso e bola para a frente. Bola para a frente. E principalmente uma das coisas que eu sinto que é um ensinamento enorme nesta parte de enriquecer juntos é ouvir a intuição e a intuição é aquela voz que te diz coisas às vezes que te assustam, mas que são grandiosas e que de alguma forma tu sentes que é em direção ao que te entusiasma, ao que tu sentes mais fogo interno de ir em frente, ou que tu sentes realmente que, ok, se calhar isto pode dar certo. E se calhar pode não dar certo no início, mas continua a tentar. Aqui o incentivo é para que os casais se unam e que a união de objetivos, que começou através de mim, mas que de alguma forma o João também tem esse desejo. Eu não trouxe a iniciativa de enriquecer juntos, ele simplesmente embarcou no barco. Não, ele quer enriquecer também. Ele não veio porque eu quero enriquecer, ele veio porque ele quer enriquecer também. Exatamente. Ele quer ser rico. E ele quer ser rico em prazer. Só que eu vi primeiro. E está tudo bem. Há um que vai ver primeiro, se calhar. E o outro vai parecer que só vai seguir a visão do outro. Mas não vai. Ele está a escolher a riqueza com prazer. Ele não está a ir porque eu quero. Ele está a ir porque ele está a escolher para ele isso. E reflexo disso foi ele ter feito um upgrade, um upgrade, um, Um um, melhoramento? um melhoramento na forma como recebe dinheiro. Ele melhorou, otimizou a forma como recebe dinheiro. Aqui não se está a falar de aumentou o rendimento exponencialmente, não. Ele simplesmente melhorou a qualidade de vida dele. Otimizei. Ele otimizou a forma como ele recebe dinheiro e melhorou a qualidade de vida dele. Para ele se sentir rico agora, não é amanhã, não é daqui a 20 anos. Isto não é um plano para daqui a 20 anos, é um plano para agora. Para agora se sentarem os dois, para agora sentirem-se ricos, sentirem-se em prazer e que essa seja
o combustível para acender ainda mais a chama da vossa relação. Porque as relações alimentam-se também com planos futuros, com coisas que vocês desejam construir juntos. É isso que alimenta uma relação longa, é a construção de algo ainda maior. Então, aqui, se vocês desejam um como enriquecer e planear juntos, é mesmo construam, planeiem, façam os melhoramentos que vão de encontro ao vosso objetivo e à forma como se querem sentir nesse objetivo. Porque se vocês definirem um objetivo que se foca na forma como vocês se desejam sentir, vocês podem se dedicar a isso agora. Se vocês desejam se sentir ricos e em prazer, um movimento de 6 meses que o João fez, e estamos só a falar dele agora, Exato. estamos só a falar dele, não estou a falar de mim. Estamos só a falar dele. O melhoramento que ele fez em 6 meses, que eu vou dizer, teve uma grande parte do trabalho dele, mas também teve uma grande parte de trabalho interno, em que ele teve que deitar fora muita coisa, em que ele também rejeitou a intuição, mas a intuição voltou a alinhar, porque os sinais do universo estão todos lá. E nós é que somos os responsáveis por ver, perceber aquela hora que está igual, a horas casadas, os números todos juntos, todos aqueles sinais, uma pena que a filha nos dá. Hoje ela deu-me uma pena. Sabem? Aquelas pequenas coisas que aquela voz que te diz: olha, faz isto, faz aquilo. Quanto mais nós estivermos permeáveis a tudo isto e abertos a receber também a visão do outro, e construir a partir daí algo em conjunto e estarmos dedicados a isso, vai fazer toda a diferença e vai sim tornar a vossa vida mais rica e mais prazerosa. Desejas acrescentar mais alguma coisa? Sim, e com amor. Podem ser parceiros de negócio, parceiros para a vida de gestão, não é? Que faz parte no casal, mas mais acima de tudo, a riqueza também do amor, que é o mais importante também. É o que eu quero acrescentar. Estamos completos? Estamos. Então, bora lá. Um grande beijinho e queremos ouvir tudo o que vocês aprenderam e que vão implementar nas vossas vidas para viver a vossa Hot Mama Era. Um beijo.